a partir de agora você está no debate por Santa Catarina, aqui dentro do nosso Bastidores do Poder. Falando ao vivo aqui de Florianópolis, vim cobrir a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina, uma manhã muito movimentada aqui na capital catarinense, muitos seguidores para recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu já estou aqui dividindo tela com Fabiano Rambo, lá no Bom e Velho Oeste. Fabiano, boa tarde, tudo bem com você, amigo? Tudo bem, Elmi, satisfação estar contigo mais uma vez, aqui ao vivo nos microfones da PAN e da RCO, para juntos comentar da visita do presidente Bolsonaro ao nosso estado e também hoje bater um bom papo com Acélio Casagrande, hein? Vai ser um baita programa hoje. O Acélio que já está dividindo tela com a gente, na sequência eu vou falar com ele, nós vamos falar com ele, mas eu quero cumprimentar também o Dom Schiave, que já está esperando o Bolsonaro lá no Gideões hoje à noite em Balneário Camboriú. Boa tarde, Dom. Boa tarde, primeiramente ao nosso visitante hoje, Acélio Casagrande, ex-deputado, o cara tem currículo. Boa tarde, Rambo, boa tarde, Almir, e a todos os ouvintes. De manhã já foi gigante, imagina agora no Gideões aqui em Camboriú. Muito bem, Bolsonaro será papo para daqui a pouco, porque agora nós vamos falar com Acélio Casagrande, o homem que movimentou a política no sul de Santa Catarina, causando uma grande expectativa. Acélio, primeiramente, boa tarde, obrigado por aceitar falar com a Jovem Pan, é a primeira vez que nós falamos com você, desde o seu anúncio de ida para o PL. Como é que tem sido esses dias movimentados, Acélio? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, muito boa tarde a todos vocês aí presentes na tela. Prazer enorme estar conversando com vocês. Movimentadíssimo nesses últimos dias, foram decisões difíceis e é claro que decisões muito bem pensadas, porque mexe realmente com a vida da gente, mexe também com todo o cenário. Eu vinha de um partido por muitos anos, depois mudei para o PSDB e acabei ficando praticamente sozinho no PSDB aqui em Criciúma, junto com a deputada federal Giovana de Sá, claro, mas o prefeito Salvaro saiu do PSDB e levou com ele praticamente todos os vereadores do partido, e aí acabou que eu então migrasse para o PL. Muito bem, eu quero passar a palavra para Fabiano Rambo, porque nós temos muitas perguntas a fazer para o nosso convidado. Fabiano, com você. Tudo bem, meu caro Acélio, ex-deputado, ex-secretário da Saúde do Estado, uma trajetória muito rica, mesmo em todo o estado de Santa Catarina, viu, Acélio? Você não é só conhecido no sul aí do nosso estado catarinense, mas aqui no oeste também. Mas o Acélio, você deu rapidamente uns motivos para fazer essa migração do PSDB para o PL. Foi natural essa escolha do PL? E por que não o PSD, por exemplo? Olha, Fabiano, prazer enorme também a vocês todos aí da região. Tenho um carinho enorme, quando estava como secretário de Estado, de ter visitado muito a região aí, ter alcançado algumas ações aí também para essa região de vocês aí. Na verdade, o PSD em nenhum momento me fez o convite para migrar para o PSD, até porque já tinha o Ricardo Guidi, que era do PSD, e ao migrar o prefeito Salvaro junto com o vereador e candidato a prefeito do prefeito Salvaro, que é o Arleu da Silveira, ele já migrou com essa definição. E nós tivemos muitas conversas com o próprio governador Jorginho Melo, com todas as lideranças do PL, enfim, pensando, é claro, de que forma, e eu sempre fui para algum embate, pensando sempre de que forma eu vou ajudar mais estando nesse ou naquele partido. Eu acho que o que pesou para mim foi como é que eu vou poder ajudar mais o Estado ou a minha região indo para o PL. E essas oportunidades é que me fazem estar na vida pública. De que forma e de como ajudar mais a minha região ou a minha população. Foi esse o peso maior e que me fez migrar para o PL. Sem dúvida, o Acélio. E hoje, quais são os teus planos? O que está no teu radar em termos de política? É estar concorrendo juntamente com o Ricardo Guidi à Prefeitura de Criciúma? Quem sabe, ingressar no governo do Jorginho Melo? O que está no radar da tua pessoa em termos políticos?
Olha, Fabiano, na verdade, eu gosto de fazer gestão em saúde, sempre, já há 30 anos praticamente, com inúmeros cases de sucesso aqui, quando lá na década de 90 ainda, nós criamos o Programa Saúde da Família, junto com o ex-prefeito Eduardo Moreira. Depois, continuamos no governo com o prefeito Paulo Meller, criamos os 24 horas, que hoje são as UPAs, criamos o 192, que hoje são os SAMUs do Brasil, e tantos programas que criamos para esse Brasil afora, saindo da nossa gestão. E é claro que nesse campo político, agora nós temos que tentar enxergar onde é que eu posso ajudar mais. O Ricardo Guidi, um jovem, uma pessoa que está com toda a disposição de fazer um governo bom, aqui por Criciúma. Então, nas conversas, o que ficou alinhado? Nós temos hoje praticamente 3 partidos fortes que querem estar com o Ricardo Guidi. É o PP, é o MDB e é o PL. Então, quais são os critérios que serão estabelecidos para definir prefeito e vice? Quem é que soma mais dentro desse contexto? Então, tem toda essa composição. Bom, o Acélio é que soma mais, as pesquisas dizem isso. Os 3 partidos concordam que seja o Acélio, poderá ser o Acélio, o vice-prefeito do Ricardo Guidi. Não, o PP tem que estar na majoritária, então ele indica o vice, é um critério, ok. Aí, onde é que fica o Acélio? Aí eu poderei compor algumas situações no governo do Estado de Santa Catarina para poder ajudar, como eu disse, o Estado. Então, de um lado ou de outro, é que eu vou estar colaborando com o governo do Estado. Tu está confortável, Acélio, com a decisão que tu tomou? Como é que está o teu coração nesse imbróglio todo? Olha, o sonho mesmo, eu nunca deixei isso escapar de mim, seria ser candidato a prefeito, Eu acho que eu dizer o contrário, eu estaria me contrariando nesse momento. Meu sonho, as pesquisas internas, todas elas, feitas inclusive por diversos institutos, me davam uma condição de estar à frente, como primeiro em todas as pesquisas feitas. Então, dizer que não era meu sonho ser prefeito, eu estaria mentindo. Esse era o meu sonho. Mas eu me sinto confortável, sim, nesse momento, por estar construindo algo que possa ser bom para a cidade de Criciúma e, quem sabe, bom para o estado de Santa Catarina também. Muito bem, vou botar o Dom Schiavi na conversa aqui, seja bem-vindo lá do Alto Vale, diretamente de Balneário Camboriú. Dom. Boa tarde, Acélio, tudo bem? Seja bem-vindo. Como falei anteriormente, como o Rambo muito bem colocou, o seu nome está estadualizado. Muitas pessoas comentam aqui na cidade, hoje eu estou em Balneário Camboriú, um pouco mais à noite em Camboriú, no Gideões, onde recepciona o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos lá, Acélio Casagrande hoje é o nome mais cotado ali para vice-prefeito de Ricardo Guidi. Acabou de falar para nós aqui que a vontade é ser prefeito. Podemos afirmar, então, que é um projeto para 16 anos, não somente para 8 anos? Eu acredito que Minha primeira sim. pergunta. As minhas votações sempre foram em cima de um trabalho prestado. Eu fui o vereador mais votado da história de Criciúma, fruto de um trabalho realizado. Eu fui o deputado federal mais votado da cidade, fruto de muito trabalho. Fui o deputado estadual, agora nessa última eleição de 2022, também o mais votado da história de Criciúma, fruto de trabalho. E eu acredito que se Criciúma nos der essa oportunidade de estar na majoritária, de ganhar as eleições, de governar junto, eu acho que o prefeito e o vice-prefeito devem governar uma cidade juntos. E eu acredito que será por longos e longos anos, com certeza, porque eu acredito muito de quando e onde a gente está, a gente consegue realizar muito. Perfeito. Minha pergunta na sequência é, caso o PP emplaque o vice de Ricardo Guidi, Acélio Casagrande é o nome para assumir a Secretaria de Saúde do Estado? Eu acredito nisso. Eu acredito que tem um acordo do próprio governador de deixar o Diogo, que é o adjunto hoje no lugar da secretária Carmen até o final do ano, de adjunto para secretário, mas eu estou, como eu disse, pronto para assumir qualquer que seja a função do Estado para poder ajudar o nosso Estado de Santa Catarina e muito ainda. Eu fui secretário de Articulação Nacional, eu fui deputado federal, eu fui secretário de Estado da Saúde, secretário regional, então conhecer os trâmites a nível de Brasil e de Estado a gente conhece. Se for escalado e para onde for, com certeza nós vamos fazer o melhor possível.
eu acho que os próximos meses serão decisivos nesse sentido. Muito bem, estamos recebendo o Acélio Casagrande, ex-secretário de Saúde do Estado, ex-secretário municipal de saúde também de Criciúma, ex-deputado, ex-vereador, com muita experiência na política. Acélio, gostaria de perguntar para você sobre essa ruptura com o atual prefeito, né? Eu falo de ruptura no sentido literal mesmo, porque quando se deixa uma sigla partidária e vai para outra, há uma ruptura, há ressentimento, há mágoas e tal. O prefeito deu entrevistas e deu declarações fortes em relação a você recentemente. Você já absorveu isso? De que forma você recebeu isso? E como foi que você entendeu tudo isso que vem acontecendo em relação ao que o prefeito tem falado de você? Olha, eu tenho Deus muito forte no meu coração e procuro sempre, como dizia o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, né, escreva sobre o gelo o nome de alguém que tenha te magoado muito e peça que o sol venha logo e apague esse sentimento no gelo. Eu não tenho sentimento nenhum com relação ao prefeito Salvar, muito pelo contrário, eu teve anos e muitos anos, ele era deputado, eu era secretário, a gente fazíamos projetos juntos, independente de partido. Quando eu saí do Estado em 2018, eu tive muitos convites, inclusive da Içara, uma cidade vizinha daqui, para ser o secretário da Saúde, depois com uma projeção que eu poderia hoje ter sido lá o prefeito da cidade, já na gestão em que agora está. Eu disse sim ao prefeito Salvar, independente de questão partidária, para ajudar a minha cidade de Criciúma. Atravessamos uma pandemia, fomos exemplos para o Brasil, fruto de uma dedicação integral, coloquei a minha saúde, a minha vida em jogo, inclusive naqueles momentos de pandemia. E quando eu disse não a um projeto que seria o projeto de ser candidato a vice-prefeito do candidato do prefeito Salvar, que é o secretário Arleu, que eu também não tenho nada contra, mas eu disse não, né, que não seria o vice do secretário Arleu. Aí é que veio, então, o ressentimento do prefeito com a minha pessoa. Nada mais além disso, que todas as palavras colocadas por ele, eu acredito que, para mim, não servem, porque realmente eu tenho a minha consciência, o meu trabalho prestado de 30 anos, a população tem me encontrado nas ruas, tem me apoiado muito nas decisões, muito mesmo, eu tenho andado bastante durante o final de semana e ando na cidade de Criciúma, então realmente eu espero que isso também seja passageiro, que essa mágoa do prefeito seja passageiro, porque eu não tenho mágoa nenhuma com ele, não, porque eu acho que não é bom, não é salutar, colocar, por exemplo, igreja, hóstia, como foi colocado, que é tão sagrado, né, numa questão, numa discussão política. Só isso que eu acho que não é interessante. No restante tá tudo certo. Muito bem, mais uma pergunta, Fabiano. Bom, Acélio, nesse sentido todo, falou-se de uma filiação dupla ou de uma possível filiação dupla de Acélio Casagrande. Conte a tua versão sobre esse fato do PL, republicanos PL, o Acélio. Republicanos foi uma história... o presidente do Republicanos aqui de Criciúma, Jefferson Monteiro, ele me chamou no sábado de manhã, né, e como eu tinha o desejo de ser candidato a prefeito, me pediu que deixasse uma ficha assinada, porque se o PSDB não me proporcionasse a oportunidade, ele teria ainda alguns dias para poder me dar essa oportunidade de ser prefeito. Eu deixei a ficha assinada com ele e pedi a ele que não tocasse para frente ao TRE, né? À noite, quando as conversas começaram a acontecer com o PL, eu também assinei a ficha no PL, que foi a última em que eu assinei. Né? Então, eu tinha pedido ao presidente Jefferson que não colocasse no sistema do TRE, e ele acabou colocando a minha filiação. Então, eu estou com dupla filiação, é verdade, do Republicanos e do PL, e aguardando agora uma solicitação de encaminhamento do TRE, para que eu me manifeste com relação a qual das filiações eu gostaria de permanecer, e aí a gente toma, então, essa decisão do PL. Portanto, vamos aguardar, realmente estão as duas filiações, e isso nos causou um pouco de desconforto, mas eu acredito que até início de maio isso se resolve.
O Muito senhor bem. está ciente, Almir, deixa eu só pegar esse gancho. O senhor está ciente que o próprio TSE também diz que a última filiação é a que vale. E tem essa questão da data e do horário de filiação que conta nesse sentido. E qual é a última? Isso, tem. A última é do PL, que foi à noite. Então, A última é do está resolvido. Muito bem, eu quero trazer para a conversa aqui o nosso querido Prisco Paraíso, aqui de Florianópolis também. Hoje eu estou aqui, né, bem próximo dele, até passei aqui pela cidade e pude presenciar vários cartazes, outdoors, porque o Prisco agora está comentando também num programa de televisão, na TV Bandeirantes, local aqui, junto com o nosso querido Rodrigo Cardoso, e ele chega na conversa aqui agora para brilhantar mais esse programa. Prisco, boa tarde, seja bem-vindo, já pode dar os cumprimentos e fazer a primeira pergunta para o nosso querido Acélio Casagrande. Muito bem, alegria, Almir Henrique, Fabiano Rambo, Dom Schiavi, e uma saudação toda especial ao nosso querido amigo Acélio Casagrande. Mas eu vou ser duro com o Acélio hoje. Eu vou ser duro. Eu tenho uma grande apreciação, admiração pelo seu trabalho na Secretaria de Saúde de Criciúma, como adjunto, como titular na saúde estadual. Mas convenhamos, Acélio, quase 5 anos ocupando um cargo no colegiado do prefeito Clécio Salvaro, e aí filia-se ao PL, ainda secretário durante 6 dias, para depois deixar a pasta. Pareceu-me um comportamento inadequado. Bom, primeiro, uma saudação ao Prisco, né? Prisco que eu conheço de tantos encontros, tanto em Brasília, quanto em Florianópolis, quanto em tantos locais. Foi uma decisão difícil, Prisco. Não penso que foi uma decisão fácil, não. E eu tentei de todas as maneiras e até o último instante, demonstrando, inclusive, que gostaria de demonstrar por pesquisas que eu poderia ser o candidato, que eu tivesse a chance de ser o candidato, e não tive essa condição, e nem por isso deixo, como eu disse, durante os 5 anos eu doei a minha vida durante uma pandemia, doei tudo o que eu poderia ter feito, trouxe diversos programas, transplante de rim, trabalhamos juntos, é verdade. Eu fui contratado e cumpri muito bem com o meu contrato junto ao prefeito com relação à questão política. Nunca tivemos essa questão de obrigatoriedade de estar com esse ou com aquele, e por isso eu me senti no direito de tomar o meu caminho de liberdade. Outra questão, eu concordo com a Acélio Casagrande. Aliás, já falava isso antes de ouvir. Seu nome era nome natural a ser abraçado pelo prefeito Clécio Salvaro. Foi a maior votação da eleição proporcional 22 em Criciúma, 26 mil votos. É bem verdade que o apoio de Clécio foi estratégico, mas nós já observamos aí um Clécio duro em entrevistas, batendo pesado, traidor, aquela coisa toda. Eu gostaria de saber do Acélio o seguinte: diante desse clima, já sinaliza, será muito pesado na campanha, a estratégia é indicar a filha como vice de Ricardo Guedes? Olha, nós estamos avaliando todas as possibilidades, Prisco, meu amigo Prisco de tanto tempo, que, aliás, eu acompanho e gosto muito de seus comentários. Obrigado. A questão do vice, como eu tenho dito para o Ricardo Guedes, poderei ser eu, poderá ser alguém indicado pelo PP, poderá ser alguém indicado pelo MDB. O que nós temos que fazer é ter um grupo pensante com critérios estabelecidos. Quem é que desse grupo, desses partidos, pode somar mais? É o Acélio, não é? E eu tenho dito isso e disse isso há poucos dias. Não tem nenhum problema de eu não participar da chapa, de ser alguém de um desses partidos, desde que some mais. Como eu disse, Prisco, todas as pesquisas internas me davam 3, 4 vezes mais, né, do que o candidato do prefeito Salvaro. Mas isso não vem agora mais ao caso. Nós vamos construir dentro de critérios, né,
estabelecer critérios daqueles que podem somar mais e de como é que este grupo vai ter critérios de planos de governo. Está na hora de Criciúma e qualquer cidade desse estado começar a pensar em planos. Faltam 5 meses para a eleição. Planos de governo. Quais os planos para a mobilidade urbana? Quais os planos para a saúde? Quais os planos para a segurança pública? Quais os planos... Enfim, discutir planos e, nesse contexto de planos, definir quem é o vice que melhor se encaixa também para ajudar a ganhar a eleição. Agora, a perspectiva de Ricardo Guide, na sua avaliação, é uma perspectiva real ou cabo eleitoral Clécio Salvaro pode eleger Arleu da Silveira? Perspectiva real, por isso. Perspectiva real. Por quê? Se o candidato fosse o prefeito Clécio Salvaro, seria toda uma outra situação. Mas o candidato não é o prefeito Salvaro, é alguém indicado por ele, e transferir votos não é tão fácil. Eu diria o seguinte: se transferir votos fosse tão fácil, eu fui candidato a deputado estadual, fiz 26.600 votos em Criciúma, a maior votação da história. A deputada Giovana de Sá foi candidata a deputada federal, também apoiada pelo prefeito Clécio Salvaro em Criciúma, e fez 13 mil votos. Então, transferir votos não é tão fácil. Portanto, eu acredito na viabilidade eleitoral do Ricardo Guide hoje como uma onda muito forte na cidade. A gente percebe isso nas ruas, eu tenho andado muito nas festas, em todos os locais, eu percebo uma avaliação muito, muito positiva com relação à sua viabilidade eleitoral e, é claro, também, né, que ele se coloca hoje na condição do candidato bolsonarista, né, do 22. Eu acho que isso também vai ajudar bastante, porque aqui 70% do eleitorado é um eleitorado de direita e com certeza isso vai, e eu estou sentindo isso na rua, e vai pesar e pesar muito. Muito bem. Uma pergunta, para encerrar. A Célio Casagrande originalmente tinha uma ligação com Eduardo Moreira. Depois se aproximou de Clécio Salvaro. E agora vai na direção de Jorginho Melo. Não é muita oscilação por um período curto de tempo? Olha, Prisco, como eu disse, eu trabalhei com Raimundo Colombo, com Luiz Henrique da Silveira, com Eduardo Moreira, com Paulo Meller, sou amigo do ex-prefeito Antonelli, eu tenho uma relação com todos os partidos, independente de partido de onde estive. Me doei demais, eu me doei nesses 30 anos como você não... Bom, você deve ter ideia do quanto a gente consegue realizar quando está. Então, independente de partido, independente daquele que está à frente, a minha doação será e continuará sendo a mesma. Se doar, né, pelo cidadão, pelas pessoas que precisam, se colocando no lugar do outro, na dor do outro, enfim, fazendo com que as coisas aconteçam. Esse é sempre o meu objetivo. Como eu disse, se eu estiver no governo, ok. Se eu não estiver no governo, ok. Se eu estiver na chapa majoritária, ok. Se não estiver, ok também. Então, eu vejo como verificar se eu vou contribuir ou não e de que forma eu vou contribuir. Essa é uma análise que deve ser feita daqui para frente com muita cautela, com muita atenção, também como você tem feito essas observações, por isso. Muito bem. Acélio, eu queria te perguntar sobre a possível e provável participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha, né, das eleições municipais de 2024. Eu estive agora há pouco pela manhã com o ex-presidente aqui em Florianópolis, e uma grande multidão, muitos apoiadores arrastados pelo fator Bolsonaro. Então, naquela apresentação em que você não estava presente, do Ricardo Guide ao PL, a Júlia Zanata, o próprio Jorginho Melo, nosso governador, falou que Bolsonaro vem a Criciúma para apoiar a candidatura de Ricardo Guide, e você, de algum modo, vai estar também nesse palanque. Você acredita na vinda do presidente e acredita que ele vai contribuir bastante, uma vez que você mesmo falou aí que transmitir votos não é tão simples assim? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a conjuntura econômica que está sendo comparado, eu acredito muito que o ex-presidente vai somar e muito. Houve um movimento muito forte naquele momento em que as pessoas foram para frente dos quartéis, naqueles movimentos. Então, o bolsonarismo aqui, ele é muito forte. Eu acredito que ele virá, e acredito que a vinda dele vai, com certeza, contribuir muito com a eleição municipal aqui em Criciúma.
Muito bem, quero agradecer a participação de Acélio Casagrande, agradecer por nos receber aí, né, no seu ambiente aí, tá? Acho até fora de casa, tá? O microfone da Jovem Pan, Acélio, estará sempre aberto, certamente nós vamos nos encontrar muito mais e vamos fazer as perguntas que precisam ser feitas, teremos debates, vamos fazer uma cobertura ampla da eleição 2024. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu que agradeço a vocês todos, foi um prazer enorme, realmente eu estou fora, estou caminhando pelas ruas da cidade e ouvindo as pessoas e recebendo o carinho das pessoas, e isso é muito importante. Então eu também agradeço aí a vocês todos, e não se acanhem, pode sempre perguntar aquilo que deve ser perguntado, e eu estou aqui para responder, e sem problema nenhum levaremos a cada momento todos os passos em que daremos daqui para frente. Forte abraço também, muito obrigado a todos vocês. Muito bem, falamos então com Acélio Casagrande, você que nos acompanha em 101,5, 95,9, Jovem Pan News Criciúma e Jovem Pan News Tubarão. Hoje falando de forma improvisada aqui de Florianópolis, né? Viemos a cobertura da vinda do ex-presidente, que vai ser assunto para daqui a pouco. Eu vou aproveitar para fazer um intervalo aqui nas rádios. Você que está nos acompanhando no rádio, intervalo rapidinho aqui na internet, a gente continua. Bom, meus amigos, de volta então aqui e seguindo, Prisco, vamos... Como diz o jornalista, um passarinho me disse que o Almir teve o privilégio de entrevistar o ex-presidente. Não chegamos a entrevistar, porque a agenda do homem foi muito corrida. Mas eu vou vou abrir uma aspas aqui para a gente terminar o assunto a sério, e na sequência a gente vai falar sobre a vinda de Bolsonaro para cá, e já vou alertar, tá? Vai pegar fogo essa conversa. Olha só, na avaliação de vocês, tá tranquilo, tá de coração tranquilo o Acélio, Fabiano, começando por você? Eu achei o Acélio bastante preparado, inclusive, para as respostas difíceis. Ele se saiu muito bem das respostas difíceis, sereno, político experiente, é bem verdade, né? E ele já sabe a resposta prática do que acontecerá com ele. Ele sabe muito bem, o partido tem pesquisas internas que mostram que, apesar de ele manter a boa vizinhança com o PP ou outro partido que possivelmente venha a compor com o PL, ele é o nome mais bem quisto e cotado para ser o vice de Ricardo Guide em Criciúma. Entretanto, não será poupado das críticas do prefeito Clésio Salvaro, por isso foi muito pontual e foi direto ao ponto, inclusive nesse sentido, quando ele vai dizer, olha, ficou estranho você estar no cargo e já em outro partido. Claro que faltou uma pergunta. Teve algum problema na relação com Arleu da Silveira para ter sido preterido à prefeitura ou à indicação de Clésio? Então, são questões que teria a oportunidade de o Acélio, no momento seguinte, responder e até comentar. Porém, sobre a filiação ou possível dupla filiação, ele está no PL, ponto final. Isso foi só um jogo de tumulto. Creio que ele está... Causado por ele, né, Fabiano? Diga-se de passagem, causado por ele. Porque, num primeiro momento ali, quando foi anunciado pelo governador, pelo prefeito, que a Acélio teria uma dupla filiação, aí teve alguém que falou assim, não, mas vocês estão armando contra ele. Não. Ele falou com as próprias palavras que ele optou por filiar o Podemos, mas que tinha pedido para, de repente, não mandar, não sei o quê, ficou dito... Republicanos. Republicanos, exatamente, obrigado, Dom. Então, mas esse problema todo, dessa dupla filiação, foi ele que causou, né? E o que o desejo do Acélio era ser o candidato a prefeito. Ele queria ser o candidato. Como o PSDB também optou em apoiar o Arleu da Silveira, ele se viu numa situação delicada. E ele leu muito bem o cenário, ele ficou sozinho no PSDB, né? Em Criciúma. Então, ou ele migrava de partido, ou ele realmente não teria mais a força necessária, em termos partidários, para impor algo. Essa é a minha leitura. Mas, para ser sintético, Almir, o Acélio está muito bem preparado para responder as perguntas difíceis com toda certeza. O nosso decano, o Prisco, chegou rasgando. Eu só pediria uma rápida colocação, complementando. Não houve atrito nenhum. Houve uma opção de Clésio Salvaro, que não foi, à luz do dia, o nome mais natural.
mas foi aquele em que ele depositava a mais absoluta confiança, considerando fato pretérito relacionado a Márcio Búrigo. E em relação a Acélio, ele acabou acertando, porque o Acélio deu uma bola nas costas. Então, ele deixou Salvário e o partido, PSDB, e o esquema político, que hoje comanda a prefeitura, simplesmente porque foi pretérito. O que é uma opção, né? Vivemos numa democracia, né, Dom? Ele tem essa opção de não seguir, né? Mas, olha bem, vamos analisar friamente aqui, né? Ele foi chamado para o PL, estava no PSDB, foi para o PSD, Republicanos como candidato a prefeito até então e se filiou ao PL. Podemos até fazer uma analogia brincando aqui que o assédio estava grande, né? Não é nem o Acélio, tá Casa Grande. Então, ele foi escolhido e ele, como um bom político experiente, analisou o cenário, analisou muito friamente, se eu for aqui de vice do Arleu, eu vou estar num time que pode ser que não ganhe, e foi para o PL. Era essa pergunta que eu ia fazer, mas infelizmente não deu tempo, mas o assédio estava grande e ele será o vice de Ricardo Guide, com certeza. E o plano B é ele na Secretaria do Estado de Saúde. Eu não teria tanta certeza. Eu particularmente acredito, e não é informação, é feeling, é palpite, que como Salvário está queimado com a situação, Brios ferido. Vai dar uma direcionada na campanha, ele vai indicar a filha. E seria uma chapa renovação, com dois jovens, um homem e uma mulher. Eu até concordo em parte com o que o Prisco está falando, e realmente a linha de pensamento é essa, e também não é informação, mas o sentimento, né? Eu creio que ele não vai, mas eu creio que quem será vice do Ricardo será um político de outra coligação, de outro partido, para compor, né? Tem opções em Criciúma aí de políticos fortes, que são fortes na periferia e tal. Então, eu acho que o fato de Acélio estar no palanque já vai ajudar, e ele está no PL agora, vai ajudar, e a principal ajuda vai ser de Jair Bolsonaro, que é o nosso próximo assunto aqui no programa, né? Então, já aproveitando... Almir, só um pouquinho. Você que vive Criciúma, né? Esse partido, ele falou na entrevista conosco agora, que vem ou do PP ou do MDB. Quem seria esse nome, então, para substituir? Do PP é o deputado Júlio o vereador Júlio Kaminski, que é uma liderança forte, e do MDB seria o Paulo Ferrarese. Né? Então, que são lideranças fortes. O Paulo Ferrarese, por exemplo, é o vereador mais votado de Criciúma, do bairro Santa Luzia, muito forte. Então, ele seria, assim, do ponto de vista estratégico, uma opção para ser vice do deputado Ricardo Guide. Mas eu quero falar com vocês agora sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro para cá, e eu falo presidente em respeito ao cargo dele, à função que exerceu, como trataria Fernando Collor, Fernando Henrique como presidente, né? Não que eu acho que ele seja, só para deixar claro, né? Não que eu acho que ele seja o presidente do Brasil, até porque a gente sabe que não é, mas o presidente Bolsonaro veio a Florianópolis. O Rambo e Dom, eu estou achando o Almir um pouquinho entusiasmado pelo que ele viu, sabe? Não, assim, eu já recebi no particular, eu vou falar ao vivo que minha boca não tem tramela. Nossa, como o Almir está diferente no posicionamento. Então, mas eu não contaria vantagem antes de ouvir o que eu tenho para falar. Né? Vocês estão se precipitando, mas tudo bem. Somos todos ouvidos. Não, o que acontece? A análise que eu faço é sempre uma análise técnica do ponto de vista jornalístico. Né? Eu não tenho paixões. O presidente Bolsonaro tem uma legião de fãs, uma legião de seguidores. O homem é impressionante. Ele tem um poder de persuasão muito grande. O que eu e o Daniel, diretor da Jovem Pan, que está aqui comigo, pudemos presenciar. Uma coisa é você ver na televisão, mito, volta Bolsonaro, não sei o quê, nosso capitão do povo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar ao lado do Bolsonaro, com a pressão do povo, querendo falar com ele, tocar nele. Teve gente passando mal, teve uma senhora que desmaiou, o Bolsonaro pegou o chinelo dela, uma criança portadora de síndrome de Down, no meio de um tumulto, que aquilo ali poderia até desencaminhar para uma situação mais de um esmagamento humano, enfim. Eu fui quase esmagado, fui encoxado por um senhor, encoxei uma senhora. Tudo isso para
se aproximar de Bolsonaro. Então, assim, a minha avaliação é que Bolsonaro tem muita força. Isso não é novidade para ninguém. Bolsonaro tem muita força, assim, um aparato do Estado, diga-se de passagem, mobilizado para receber o presidente Bolsonaro aqui, que tinha uma previsão de passar pelo mercado público em Florianópolis, mas ele foi dissuadido de fazer isso porque havia uma manifestação ali do pessoal da educação do Estado, que estão aí às vésperas de uma greve, enfim, né? Acho até que já está começando esse movimento da greve da educação do Estado. Iniciou hoje. Iniciou hoje. Né? Iniciou hoje, exatamente. Então, eles preferiram não ir para o Largo da Alfândega, o mercado público, até para não haver uma desavença ali de manifestantes, enfim, ia ficar um clima muito hostil. Bolsonaro saiu do aeroporto, seguiu por toda a Via Expressa Sul, depois passando a ponte, e pela Via Expressa, e depois na BR-101 em direção a um clube de tiro aqui na região de São José, que é o Top Gun, né? Um estabelecimento relativamente novo aqui na Grande Florianópolis, mas para praticantes de tiro, enfim. Ele foi lá, almoçou com lideranças políticas, pude presenciar a chegada de várias lideranças, deputados do Sul, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, lideranças políticas que chegaram para almoçar com Bolsonaro, com o governador Jorginho. Ele discursou, né? Pegou o microfone, tinha um telão preparado, ele discursou, falou para essas lideranças, depois praticou tiros. Eu até quero pedir licença para vocês, para a gente chamar o Pedro agora e mostrar algumas imagens. Essas imagens eu recebi do assessor do Bolsonaro, o Andriele, que é o assessor direto do Bolsonaro, um militar que anda com ele. Ele me mandou essas imagens agora. Pedro, se você puder exibir aí, a gente pode mostrar aí alguns trechos aí da visita do Bolsonaro. Vamos ver se o Pedro consegue botar na tela aí. Entrando no túnel Antonieta de Barros, no centro de Florianópolis, região, motociclistas, pessoas com seus veículos, na frente de uma outra caminhonete, com deputados, com políticos, com lideranças. E pode mostrar a próxima imagem aí, Pedro? E mostra a força que o Bolsonaro tem. Parece até que a gente está na campanha de 2018. Olha aí. Atravessando a ponte. Uma mobilização muito grande de um aparato de segurança, tanto de policiais federais que acompanham Bolsonaro, como da Polícia Militar de Santa Catarina. Né? Tem outra imagem aí, Pedro. Você pode mostrar outra imagem, que é acho que tem a chegada dele no aeroporto, se eu não me engano. Se você puder mostrar aí, realmente foi algo, assim, né, empolgante de ser. Olha aí. Ali do lado dele tem o governador Jorginho, eu vi também a vice-governadora, o deputado Daniel Freitas, o professor Alex, toda essa rapaziada da direita catarinense ali apoiando o ex-presidente, um tumulto muito grande para ele sair do aeroporto. Depois ele subiu, né, numa caminhonete. Essa criancinha que vocês estão vendo aí, ele pegou a criancinha no colo, depois tá vendo as redes sociais, pegou a criancinha, botou lá em cima do carro, olha lá, ele pegando a criança lá. Vamos junto! Então, para você que está nos ouvindo no rádio, muitos apoiadores do Jair Bolsonaro. Valeu, Pedro. Obrigado aí por compartilhar as imagens. Já pode tirar aí. Então, não há o que discutir. Bolsonaro é um fenômeno da direita. Agora, sim, antes de passar para vocês, a minha indagação é a razão de ser. O que a vinda de Bolsonaro representa para Santa Catarina? Bolsonaro foi o presidente que mais visitou Santa Catarina, porém, foi o que menos fez pelo Estado. Então, na prática, o que eu quero perguntar para vocês é isso. Beleza, Bolsonaro é uma grande liderança e a gente respeita muito isso. Mas eu sou um cara de analisar as coisas na prática. Na prática, Bolsonaro, infelizmente, foi o presidente que menos fez por Santa Catarina. Então, eu não vejo a razão de ser da vinda dele para cá. Bolsonaro veio para cá por quê? Ele veio trazer emendas? Ele veio resolver alguma coisa? Prisco? Eu vou me permitir fazer uma abordagem. Bolsonaro foi para Santa Catarina um zero à esquerda, em termos de apoio. Veja que é um homem de direita. Um zero à esquerda. Ele não trouxe praticamente nada para o Estado. Mas o Carlos Moisés foi deselegante, fazendo declarações, logo com 2, 3 meses, para jornais de circulação nacional, um ingrato, um ilustre desconhecido que se elegeu graças à onda Bolsonaro.
Tudo bem. Mas por isso Santa Catarina foi penalizada em função da atitude de uma personalidade, por mais que fosse governador. Sempre que ele veio para cá, ou era São Francisco, ou era feriado, fim de semana, carnaval, ou algum encontro militar, Polícia Rodoviária Federal. Ele não fez uma visita sequer ao Palácio Residencial ou ao Centro Administrativo. Ah, tá, tinha o problema do Moisés. Então, fizesse uma reunião na Assembleia com os estaduais e com o Fórum Parlamentar Catarinense. Mas nada. Nunca teve uma agenda com pauta definida em Santa Catarina sobre o aspecto administrativo. Isso é inegável. E o surpreendente é que, ainda assim, ele praticamente repetiu a votação em 2022. No segundo turno de 18, fez 76 quase. E agora, em 22, fez quase 70. Uma variação de 5 pontos, só que lá era o poste Haddad, agora era Lula. Então, foi uma votação estupenda. Foi. Como se explicar isso? Eu até um caso de amor do catarinense para com Bolsonaro, até porque aqui é um eleitorado essencialmente conservador. Eu até diria que na eleição de 2022, o bolsonarismo, a onda bolsonarista, ela foi até mais forte que em 2018, porque se você analisar, elegemos um senador, um governador, entendeu? Tudo nessa onda bolsonarista. Óbvio que Jorginho é um político de carreira, nunca perdeu uma eleição, enfim, um político de sucesso, digamos assim. Mas, por exemplo, o nosso senador, o querido Jorge Seife, ele veio na onda bolsonarista, porque nem catarinense ele é, né? Mas, Dom Schiavi, qual que é a sua avaliação aí? O homem tem força. Muita força. Só para completar a fala do Almir, que foi pertinente. Em 2018, 4 federais e 6 estaduais. Agora, 11 estaduais e 6 federais e ainda o senador. Então, é pertinente a observação. Sim. Bom, voltando ali, eu quero trazer um ponto de vista que eu já fui indagado inúmeras vezes por isso, Talmi, e eu quero trazer um ponto de vista ali para os amigos debaterem aqui. Imagina você abrir o mapa do Brasil e esse mapa do Brasil faça um comparativo ao corpo humano. Aonde está sangrando no corpo humano está no mapa do Brasil. Santa Catarina não estava sangrando. Você só pode passar um remédio em um lugar. O que você faria? Essa é a minha visão. Lembrando que o catarinense é politizado, entendeu? Por isso esse número significativo, além de ser conservador, né? Bolsonaro abriu o mapa como um médico, olhou, opa, aqui no Nordeste está sangrando, aqui no Norte está sangrando. Eu vou tratar as feridas lá também. Agora, um outro ponto. É o celeiro de votos do meu arqui-inimigo. Então, vou querer fazer alguma coisa lá, certo? Por isso, não trouxe para Santa Catarina, haja vista também o ponto Moisés. Esse é meu ponto de vista, tá? E eu gostaria da conversa de vocês, por favor. Ô Dom, eu já vou passar para o Fabiano, mas é que assim, esse seu ponto de vista, eu super respeito, gosto da sua opinião, mas ele não faz o menor sentido, ao meu ver, porque Bolsonaro não tem essa prerrogativa. Aliás, Bolsonaro não. O presidente da República, o cargo, a liturgia do cargo não permite isso. Não deveria ter, né? Não deveria ter. Até porque se a gente analisasse desse ponto de vista, por exemplo, Lula não teria mandado o ano passado para cá 1,2 bilhões só de infraestrutura, que representa mais do que foi enviado por Bolsonaro em 4 anos. E aqui é um reduto que nem é dele. Então, se ele fosse pensar por esse ponto de vista, Lula não estaria mandando nada para Santa Catarina. Eu acho que há coisas, tem coisas que precisam ser feitas e que são responsabilidade da União. A responsabilidade é de quem está lá no cargo. Se é Lula, se é Bolsonaro, se é Collor, não me interessa. Tem coisas que precisam ser feitas. Anel viário de Florianópolis, túnel no Morro dos Cavalos, BR-282, BR-370, 470, tantas coisas precisam ser feitas aqui que a gente não pode analisar dessa forma. Mas o Nordeste está sangrando. O Nordeste está sangrando, mas você não tem essa prerrogativa de só fazer por quem está sangrando. Tem um cara que está sangrando, mas tem o outro que está ferido, tem o outro que está com uma dor de barriga. Então, o presidente não cabe isso. A análise dele e o trabalho dele, na minha opinião, Fabiano Ramos, para trazer você para a conversa, precisa ser geral. Não sei se é assim que você vê. Sem dúvida. E a melhor fala que eu vi nos últimos tempos foi de Mauro de Nadal,
presidente da Assembleia, quando na visita do ministro Renan Filho, particularmente não nutro grande apreço pela família Calheiros, né? Mas respeito o cargo, ele fez uma fala muito interessante, que pelo menos os ministros estão vindo aqui com alguma coisa para apresentar para Santa Catarina, e não vindo aqui somente para fazer agrado a simpatizantes do seu nome, do seu partido, essas questões todas, como estamos vendo nas visitas de Bolsonaro. Tem que concordar, Almir, contigo em dizer que Jair Messias Bolsonaro é alguém que o catarinense respeita, admira, mas ele hoje pouco pode fazer por Santa Catarina e pelos catarinenses, que não mais que pedir votos para os seus candidatos. Hoje ele não tem mais poder de ação. Então, eu vejo que o catarinense, ele votou em Bolsonaro porque não quer Lula. Ele só não quis Lula, não quer dizer que ele ama Bolsonaro. Quer dizer que ele não quis o Lula. E muitos votaram desta forma e dessa maneira. É o que eu penso. Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu acho que há uma paixonite aguda por parcela considerável dos catarinenses em relação a Bolsonaro. Que mas tem os petistas, Prisco. Eu ia focalizar exatamente o que o Rambo disse. Foi o voto anti-PT, foi o voto anti-Lula, foi o voto anti-Deli Salvati, e daí por diante. Essa que é a realidade. Indiscutível. E outro detalhe, pegando carona na pertinente observação do Dom, Santa Catarina é o segundo estado mais politizado do país. Só perde para o vizinho do Rio Grande do Sul. Então, isso também, de alguma maneira, acaba debilitando as candidaturas de esquerda e, particularmente, do PT. E tem um fator aqui em Santa Catarina, que até foi o senador Jorge Seif que postou essa semana, e eu acompanho ele, eu achei muito interessante, que Santa Catarina é considerado, né, aí, uma pesquisa feita, como o estado mais feliz da federação. O povo catarinense é o povo mais feliz da federação. Isso é algo muito interessante, porque realmente nós temos uma condição de vida muito boa, nós temos uma condição boa, mesmo com todos os problemas que a gente enfrenta, nós temos uma condição boa na saúde, podemos dizer assim. Óbvio que quem está aqui está passando por dificuldades também, mas lá fora é bem pior. Eu estive agora, fim de semana, no norte do Brasil, em Tocantins, e a situação lá é extrema, assim, de muita dificuldade, né? Então, Santa Catarina vive uma condição muito boa. E Santa Catarina, eu acho que aí eu concordo com o que o Dom fala, de não depender tanto do governo federal, de as coisas aqui estarem andando, com índices até melhor do que os índices do próprio país. Eu acho que às vezes eles olham para o lado. Só que eu acho que tem aquela verba, que ela é obrigatória, que ela tem que vir, independente de quem está no governo aqui, né? Até porque Jorginho também, em outro momento, já se relacionou com o presidente Dilma, enfim, em outras situações. Mas essa é a análise assim, prática. A análise que eu vejo... Mas nós não podemos penalizar o Estado que dá certo. Não, de jeito nenhum. E priorizar aquele que gasta mal. Não, exatamente. E assim, e o que contribui muito para a nação, né? O que contribui muito com seus impostos, que é Santa Catarina, né? Agora, assim, do ponto de vista da análise, assim, da conjuntura, Bolsonaro é um canhão. Eu, se fosse político, se eu quisesse me eleger nas próximas eleições, uma boa opção era, ou se você é da direita, tá do lado do Bolsonaro, se você é da esquerda, colar no Lula, né? Porque, para quem é da esquerda, Lula também é um mito, digamos assim. Então, eu acho que assim, Bolsonaro tem uma força assim, cara, de você ver crianças chorando. Sei lá, é uma coisa meio Beatles, assim, na época que surgiu os Beatles, Elvis Presley, é meio rockstar. Gera uma histeria, né? Isso. Agora, convenhamos, hein? Hoje é uma terça-feira, dia de trabalho. Eu trabalho, meu trabalho... Mesmo assim, um público considerável, inclusive de funcionários públicos. Muitos. Mas é o seguinte, Dom, a minha função era trabalhar cobrindo.
Se captaram a mensagem. Então, mas eu vi, a gente postou... Captei vossa mensagem, mestre. Você pode ir no Instagram da Jovem Pan agora e você vai ver que as pessoas estão lá se debatendo com a postagem que eu fiz na cobertura do aeroporto, mas eu já quero, de antemão, sem ninguém me acusar, eu já quero dizer que eu estou trabalhando, e o meu trabalho é fazer cobertura jornalística, Dom. É isso mesmo. Concordo com os amigos. E essa frase do Prisco foi muito boa, muito bem colocada. Né? Teve gente com a camisa do trabalho. Eu espero que sejam voluntários, que não estejam no horário de trabalho. Estamos de olho. Mas voltando, né? Vocês sabiam que eu consegui apurar com um amigo meu do aeroporto, porque eu estava me deslocando para o aeroporto e liguei para ele para saber se tinha alguma saída especial para o Bolsonaro, se tinha alguma coisa. Aí ele disse para mim assim, olha, Almir, eu acho que o Bolsonaro já passou. Isso era umas 10 da manhã, um pouco depois das 10h10 mais ou menos. Eu falei, não, cara, mas estava previsto que ele ia chegar às 11 horas. Ele disse, não, é porque tinha uns malucos aqui gritando fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Então teve uma patotinha da esquerda que tentou ir protestar lá no aeroporto, pelo que eu entendi. Eu não presenciei isso, eu não vi isso, né? Eu recebi essa informação. Mas quando a gente foi chegando no aeroporto, a gente pôde ver a grande maioria esmagadora de motociclistas, pessoas com seus carros, pessoas a pé, no saguão do aeroporto, no estacionamento do aeroporto, e eu fiquei só imaginando o seguinte, eu estou acostumado a desembarcar ali, vocês estão acostumados a desembarcar no aeroporto de Florianópolis, você desce ali na escada rolante, já sai e tal. Quem estava vindo e não sabia que Bolsonaro estava naquele voo ou que estava em outro voo? Quando a pessoa saiu ali no salão de desembarque, que ele viu, meu Deus, a gente via a cara das pessoas assustadas, assim, o que está acontecendo, o que houve, né? Pensa como diz o Manezinho, pensa num cagaço. Tá estudando? Pelo visto, a minoria petista foi expurgada, hein? Furo de reportagem em primeira mão. Acabou de chegar aqui para mim. Hoje, daqui a pouquinho, após o nosso programa, Jair Messias Bolsonaro, com toda a cúpula da direita, leia-se governador, vice-governadora, deputados e afins, nos Gideões, certo? E amanhã, qual que será a agenda do homem aqui na cidade de Balneário Camboriú? Voltinha de jet ski. Caminhada pela orla junto com alguns candidatos também. Então eu acredito que a dupla dinâmica de Balneário Camboriú, não citarei nomes nesse momento, só no próximo momento estará presente também, e estaremos de olho, cobrindo ao vivo aqui, pela Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão e pela RCO também. Se você, Dom, quer se preservar e não quer falar o nome de Peter Lee e Fabrício e Humberto, Carlos Humberto, eu falo, não tem problema. Seriam irmãos gêmeos? O Clone, aquela novela da Globo. Será que eles estão usando o mesmo perfume? Gente, eu vou perguntar hoje. Hoje eu vou estar junto com eles, eu vou perguntar se ambos utilizam o mesmo perfume. A mesma camiseta, o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de falar e fisicamente parecidos também. Será um clone? Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, Prisco Paraíso, Dom Schiavi, Fabiano Rambo. Esse programa nosso, ele deveria ter 2 horas, porque às vezes dá vontade de ficar aqui debatendo muito, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, gente. Abraço, meus amigos, até quinta-feira. Entra ao vivo se conseguir exclusiva hoje, hein? Beleza, vamos te aguardar então. Para você que nos acompanhou na internet, para você que nos acompanhou em 95,9, para você que nos acompanha na RCO, lá no oeste do estado, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até a próxima.